Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês, os 542 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta das entrevistas, das lives, do conteúdo do canal, indica uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloca like no que vocês gostaram, né? E usar como vocês bem fazem a página dos comentários. Lembro também, postamos a entrevista com o senador Randolfo Rodrigues, excelente entrevista, assistam, excelente entrevista sobre o caos do Amapá desde o dia 3, o apagão, o racionamento, a tragédia para as pessoas, sem água, para o comércio, para a indústria, o sofrimento de todo mundo, os amapaenses e a incompetência do Mandrião. Hoje até o Mandrião está aparecendo por lá, é uma piada, ninguém leva a sério, esse governo é de uma incompetência inacreditável. Lembro também que nós vamos postar amanhã a entrevista com o Celso Laffer, né, ex-ministro das Relações Exteriores, uma boa discussão sobre relações Brasil, Estados Unidos, Europa, China, Mercosul, papel do Itamaraty, e é uma discussão histórica também sobre a Rio 92, que foi super importante até então, a partir de então que se fala em desenvolvimento sustentável, isso tem a ver muito com a reunião, foi a maior reunião do chefe de Estado da história mundial até então, foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992, no meio de uma terrível crise política, né? Lembrar também que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. O grande assunto do dia continua sendo essa terrível tragédia, a morte do Beto, lá em Porto Alegre, no supermercado do Carrefour. E eu tinha cobrado ontem um pronunciamento do presidente da República, né? Ele tinha de vir a público, até convocar, seria o ideal, uma rede nacional de rádio TV, mostrar, falar do fato, mostrar a sua indignação com tudo aquilo e as políticas públicas que ele estaria desenvolvendo para o enfrentamento dessa questão. Ocorreu justamente o contrário. Postou nas redes sociais um longo texto que ele não escreveu, não teve a coragem de vir a público e defender o que está escrito aqui no texto, que é algo criminoso, né? Ele disse o seguinte: o Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Somos um povo miscigenado, brancos, negros, pardos e índios, compõem o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso. Em uma única família brasileira podemos contemplar uma diversidade maior do que em países inteiros. É um velho discurso que tenta esconder a contradição evidente, explícita e histórica. O Brasil foi o último país do mundo que aboliu a escravidão, a questão do racismo. Então você diz que não, que todos unidos, que não há diferença nenhuma e todos fazem parte de uma mesma família. Veja quantos negros fazem parte, por exemplo, do ministério dele. Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Hoje é justamente o inverso. Esse fato teve uma repercussão devastadora no mundo e a política de Jair Bolsonaro nesses quase 2 anos de governo transformou o Brasil num estado pária. Vamos em frente. Contudo, há quem queira destruí-la, colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre classes, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social, tudo em busca de poder. Quer dizer, então quem aponta a questão do racismo, segundo ele, quer estimular o conflito e o ressentimento e o ódio. Quer dizer, o ódio não é de quem matou, o ódio não é da cultura do racismo, o ódio é de quem denuncia, enfrenta e exige políticas públicas para combater o racismo e, mais do que simplesmente combater, extinguir o racismo no Brasil. Então, veja como ele trabalha, este homem que não mostra em momento algum solidariedade com o assassinado, com a família do assassinado, não mostra nenhuma empatia, nenhuma solidariedade, sequer cita o nome do João Alberto. É um negócio assim inacreditável. Lembra o comportamento de psicopata da Covid-19, né? Que em momento algum ele teve uma relação de empatia com as famílias e já são 170 mil mortos. E só sobre a Covid, abrindo um breve parênteses, na reunião do G20 agora, né, ele disse que ele estava no caminho correto, ele disse o seguinte, não fala das mortes e disse que estava correto no encaminhamento sobre a pandemia. Quando nós já temos 170 mil mortos, podemos chegar até o final do ano a 180 mil e ele vai vir a segunda onda, não temos na prática Ministério da Saúde, gabinete de crise e ele conspira contra a vacina com o seu negacionismo. Só isso. Quer dizer, veja o perigo que esse homem representa para o Brasil. E eu tenho todo dia os nossos encontros mostrado isso. Nós temos de usar o instrumento que os democratas têm, que é a Constituição. E só há um caminho, o impeachment.
pela mobilização da sociedade. Os crimes que ele cometeu, resolve lá, está lá no Tribunal Supereleitoral durante a campanha. Isso é uma outra questão, que independe da ação da sociedade civil. Mas vamos em frente e continuar lendo esse texto tenebroso que ele escreveu. Ele diz, então, estamos longe de ser perfeitos, temos sim os nossos problemas, problemas esses muito mais complexos que vão além de questões raciais. O grande mal do país continua sendo a corrupção moral, política e econômica. Os que negam esse fato ajudam a perpetuá-lo. Ninguém está negando isso, inclusive nós identificamos nesse espaço a corrupção sua, elemento Jair, sua, Bolsonaro, elemento Jair, porque não é um cidadão, um elemento no sentido policial. Ele não tem currículo, ele tem capivara. Basta ver tudo que... Hoje mesmo tem notícias no jornal sobre o Flávio, né? Toda a corrupção montada no Rio de Janeiro a mando do pai. E tem na revista Veja, encontraram a mãe do Adriano. Adriano que era amigo de Bolsonaro, que inclusive através de Flávio condecorou um assassino, que era chefe de uma organização criminosa que tinha, olha a denominação, escritório do crime. Quer dizer, portanto, ele é a pessoa que menos pode falar de corrupção, né? Moral, política e econômica, porque moral nunca foi com ele, e muito menos a questão da corrupção política, do qual eles têm as mãos sujas de dinheiro, de dinheiro público, peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, vide no segundo casamento, na mulher 02, como ele gosta de falar, né? Eles compraram em 10 anos de casamento 14 imóveis com dinheiro público desviado. Então corrupção não é com ele, mas veja como ele desvia o foco. Vamos voltar ao texto. Ele diz o seguinte, não adianta dividir o sofrimento do povo brasileiro em grupos. Problemas como o da violência são vivenciados por todos, de todas as formas. Seja um pai, uma mãe que perde o filho, seja um caso de violência doméstica, seja um morador de uma área dominada pelo crime organizado. Isso é de uma hipocrisia, né? Assim, pantagruélica, né? Imagina se fosse um sujeito branco, rico, passaria o que passou o Beto lá em Porto Alegre? Passaria? Deixa de ser hipócrita. Que homem cruel, que homem mau. É um psicopata mesmo, né? Um hipócrita, né? Você acha que alguém, né, um sujeito bem vestido, branco, etc. tal, seria surrado e assassinado daquela forma ali na frente de todos? Deixa de ser hipócrita, homem. Vamos em frente. Ele diz o seguinte, olha a hipocrisia e como esse homem é perigoso para nós. Existem diversos interesses para que se criem tensões entre o nosso próprio povo. Quer dizer, são interesses que são criados. Quer dizer, o racismo não existe. É uma construção e o Beto que morreu não sabe como. Acho que ele quis morrer. Em momento algum vai lembrar, citado no texto, e sua família e o fato. Ele não lamenta o fato criminoso. Vamos em frente. Existem diversos interesses para que se criem tensões entre o nosso próprio povo. Um povo unido é um povo soberano, um povo dividido é um povo vulnerável. Um povo vulnerável é mais fácil de ser controlado e há quem se beneficie politicamente com a perda de nossa soberania. Olha a loucura desse homem. Ele discute a questão da soberania nacional na morte cruel, covarde de um homem, de um brasileiro, o Beto no supermercado Carrefour. O que tem a ver a morte do Beto, que é racismo explícito, com a soberania nacional? E se alguém que não pode falar de soberania é ele, que se ajoelhou para o imperialismo americano. Tantas e tantas vezes nós mostramos aqui, né? Olha como esse homem é perigoso para o nosso país, ele coloca em risco a nossa nacionalidade. E tenho insistido e comprovado isso. Olha que esse homem escreveu e não tem coragem de publicamente falar sobre isso. Resolveu postar. Não nos deixamos ser manipulados por grupos políticos. Como homem e como presidente, sou daltônico. Todos têm a mesma cor. Não existe uma cor de pele melhor que as outras. Existem homens bons e homens maus. São nossas escolhas e valores que fazem a diferença. Mentira! Lembra, há 2 semanas atrás, a vereadora, candidata em São Paulo, que se autoproclamava negra, ele falou, você está tostadinha, então você é mentiroso e covarde, homem. Você dizendo que é daltônico, né, que não tem cor, você é uma menina de tostadinha. O tal de Hélio Negão, que o segue para cima e para baixo, você disse que ele era daquele jeito que demoraram para ele tirar do forno, né, na hora que ele nasceu. É isso é racismo, e você é racista, sim. Não mente, não seja covarde, assume e mude de posição. Vamos em frente. Continuando no texto. Aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e promovendo conflitos. O Beto fabricou e promoveu conflitos, por exemplo.
E os quatro séculos, século XVI, XVII, XVIII e XIX, quase 4 séculos de escravidão no Brasil, foi fabricado pelos negros para produzir conflitos? Vamos em frente. Aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e promovendo conflitos, atentam não somente contra a nação, mas contra a nossa própria história. Quem prega isso está no lugar errado. Seu lugar é no lixo. Seu lugar é no lixo. Esse homem está falando da morte de um brasileiro, uma morte cruel, covarde, e termina o texto falando em lixo. Que homem é esse? Que homem é esse? Eu pergunto a vocês que me acompanham. Não cita uma vez o nome do Beto, não fica indignado com o fato, não manda condolências à família, não apresenta políticas públicas que está desenvolvendo sobre o racismo, não tenho nenhuma empatia, esse homem é doente, é criminoso, ou não é? Ele mente de forma cruel e covarde. Quando ele fala que não é daltônico, todos têm a mesma cor, é mentira. Chama a moça de tostadinha. Lembra a história dos quilombolas, a referência que ele fez. Ele falou para algum milionário, esse milionário aí, com quantas arrobas ele pesa, esse brancão? Não, falou dos negros. Ele está negando o fato que o Brasil e o mundo está vendo indignado. Ele não, perceba, ele repete o mesmo comportamento da Covid-19. Nós temos na presidência da República esse homem que termina um texto, que não foi ele que escreveu, mas ele assume a autoria, sobre a morte, sem citar, de um brasileiro, da forma covarde como nós vimos, com seu lugar é no lixo. Eu não vou dizer o que eu pensei, mas não é possível alguém escrever isso, dizer que é uma manipulação de grupos políticos, o racismo, esse racismo explícito que nós assistimos no Brasil, né? Como homem, como presidente, sou daltônico, todos têm a mesma cor. Mentira, você é mentiroso, tudo mostra o inverso, e eu citei 3, mas podia citar outros tantos fatos. Você está mentindo, e de forma covarde e vil, e não tem nem coragem de vir a público e falar, pôr a cara. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. Existem homens bons e homens maus. São nossas escolhas e valores que fazem diferença. Não tem valor algum. Aqueles que instigam o povo à discórdia é instigar o povo à discórdia, mostrar, pôr o dedo na ferida aberta do racismo. Fabricando e promovendo conflitos, atentam não somente contra a nação, mas contra a nossa própria história. A nossa história é marcada pela escravidão. E ontem, no nosso encontro, eu mostrei 10 livros, podia ter citado 20, 30, 40, 50, sobre a questão da escravidão no Brasil, né? A nossa história é marcada por isso, para entender o que é o racismo e como o racismo está vinculado à escravidão, né? E diz que se promove conflitos de forma artificial. Isso é mentira, o conflito está aí na sociedade. Ricos e pobres, não tem, em termos sociais, estão aí na sociedade. Não é uma construção do discurso, é uma realidade social. O racismo, idem, está aí presente, não é uma construção, o racismo existe, agora precisa enfrentá-lo, né? É necessário enfrentá-lo. A forma como o Bolsonaro termina o texto, quem prega isso está no lugar errado, seu lugar é no lixo, ele se referindo à morte cruel, de forma covarde do Beto, não dá. Quando é que o Brasil vai voltar a ser Brasil? Quando é que nós vamos ter vergonha na cara? Quando é que vamos enfrentar esse presidente criminoso? Porque é crime, racismo é crime. E tem uma legislação também que trata sobre isso, além da Constituição, que é a Carta Magna, que é o documento superior das nossas relações jurídicas, né? Não dá. Ele insiste com o velho discurso de 2018. O Brasil de 2020, que está nascendo das urnas, já no dia 15 e no dia 29, é outro. Não é aquele Brasil, daquele binômio corrupção e segurança pública, que ele se aproveitou de forma oportunista, porque ele não está nem aí com a segurança pública e ele é corrupto. Hoje a questão que se coloca é emprego e saúde, né? Enfrentar a Covid e sair da crise econômica, mas é uma questão maior ainda, acima de tudo, que é o Brasil enfrentar o racismo. Não é só falar do racismo, criticar o racismo, é desenvolver políticas públicas e ações pessoais antirracistas. É inaceitável que tenhamos na presidência
um elemento como esse, né? Eu o chamo nos nossos encontros de mandrião, né? Porque ele não trabalha, obtuso, né? Um beócio, um parvo, mas ele é mais do que isso. Isso aqui é racismo, é o tal racismo cordial, que é o pior dos racismos. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal, está entre os 542 mil inscritos, agradeço muito mesmo, e digo para você indicar um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que gostar e usar, como vocês bem fazem, a parte dos comentários. Nós temos as nossas entrevistas, né? Postamos a bela entrevista com o Rodolfo Rodrigues, senador do Amapá, e o caos do Amapá, e estamos postando amanhã a entrevista com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, e o conjunto de mais de 60 entrevistas que dá um leque do que é o Brasil, que não é o Brasil desse racismo cordial de Bolsonaro, que termina um texto sobre a morte no brasileiro, dizendo seu lugar é no lixo, né? No Twitter vocês podem me acompanhar, Vila Marco Vila, nós vamos tweetando durante o dia um monte de questões aí, comentando, dando a nossa visão de mundo. E www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, e entra a questão do racismo nisso tudo, né? A história da ditadura militar no Brasil, 64 a 85, e o que é fascismo. www.cursodovila.com.br. Voltaremos a nos encontrar amanhã. Até!